Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Passar para convidá-los primeiramente a assistir o vídeo, né? Caso gostem, possam curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, que é importante pra gente, para que o YouTube possa nos indicar para mais vascaínos em todo o Brasil, beleza? Dia de Vasco, né? Essa quarta-feira o Vasco, eu tô até com a camisinha um pouco mais antiga aqui, ó. Essa camisa aqui é do Bicampeonato Carioca de 2015-2016, né? Em cima do nosso eterno freguês carioca, que é o Botafogo. E hoje à noite é dia de Vasco, né? O Vasco precisa vencer, né? Vasco e Portuguesa, na verdade Portuguesa e Vasco, né? Que é lá no Campo Luso, lá na Ilha do Governador. Então esse jogo às 9h10, Portuguesa e Vasco, válido pela quarta rodada, né? Com o final da terceira rodada, o Vasco tem um jogo a menos, né? Que é o jogo contra o Botafogo, que esse jogo foi adiado para fevereiro, dia 16 de fevereiro. E o Vasco com 2 pontos está na 9ª colocação, né? Então o Vasco tem que correr atrás. Agora voltando o time titular, a gente espera que as coisas comecem a voltar ao normal, as vitórias venham, né? Porque o Campeonato Carioca, como todos lembram, a regra para ir para a Copa do Brasil mudou esse ano, né? Para a Copa do Brasil de 2024. Vão os 5 primeiros colocados do Campeonato Carioca que garantem vaga na Copa do Brasil. Então o Vasco no momento, com 2 pontos, está na 9ª colocação. Então o Vasco tem que começar as vitórias, começar a vencer, para que a gente possa engrenar de vez no Campeonato Carioca. Mas antes de falar sobre a escalação para esse jogo dessa noite, como eu estou gravando apenas no momento devido a trabalho, a pré e pós-jogo, falar um pouquinho sobre a questão da licitação, né, da concessão de uso do Maracanã, que o governador, o fanfarrão do governador do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, né, falou um bocado de asneira no vídeo no domingo, desrespeitando a instituição, desrespeitando as pessoas que hoje administram o Vasco, né, que no caso é a 777 Partners. Então esse senhor tem um pouco mais de respeito com tudo que o Vasco representa para o Brasil e principalmente para o Rio de Janeiro, né? Eu vou abrir só uma aspas aqui pequenininha do que ele falou, da primeira frase, que uma das primeiras frases, que ele diz o seguinte, aspas aí pro senhor Cláudio Castro aí. O Maracanã deve ser administrado por clubes de futebol e não simplesmente por empresas. Aí eu já fecho aspas para esse cidadão. E o Vasco é o que, o cara pálida? E o Vasco não é um clube de futebol, não, um dos maiores do mundo, um dos maiores do Rio de Janeiro. Respeitar a história do Vasco, respeitar a instituição, primeiro, por tudo que o Vasco representa para o Rio de Janeiro. Primeiro, o Vasco, viu, o senhor deve se lembrar disso, o Vasco é o primeiro campeão no Maracanã, em 1950, né, na estreia do estádio. O Vasco foi o primeiro campeão carioca lá, por isso que a gente escolheu até o direito de jogar pelo lado direito, a torcida do Vasco é à direita das cabines de imprensa. Isso é um direito concedido devido a esse primeiro título, então tem que respeitar. Jogamos final do Mundial no Maracanã, fomos campeões brasileiros no Maracanã, então tem que respeitar a instituição. E a 777 Partners junto com o Vasco soltaram nota, né, que foi importante para se posicionar. Que acabou, cara. Acabou aquele negócio agora do Vasco chegar lá no Rio de Janeiro, chegar lá na FERJ com o Pires na mão, pedindo esmola pros caras. Acabou isso. Acabou isso. Ficou claro aí nos direitos, né, de transmissão, que queriam pagar aí o dobro pra mulambada lá, né, 18 milhões pro restante dos clubes. Queria pagar apenas 9 milhões. Vasco e Botafogo não aceitaram, né, porque viraram clube empresa. Então esse dinheiro, teoricamente, é um dinheiro que não fará tanta diferença, né? O único que aceitou foi o Fluminense, né, porque como era igual o Vasco antigamente, o Botafogo antigamente andava com o Pires na mão e aceitava tudo que a FERJ fazia. Só que agora os tempos mudaram, tudo mudou. E lembrando que, por pura coincidência, o dono da empresa que que negociou os direitos de transmissão é o filho do Apolinho, ex-presidente do Flamengo, né? Então aí você vê toda a canalice que rola nos bastidores da FERJ, né? Tem uma entrevista do Rica Perrone, o canal do Rica Perrone, né? Que puder, posso dar uma olhadinha lá. Ontem, na terça-feira, que ele entrevistou o governador do Rio de Janeiro, né? O Cláudio Castro lá. E deu para ver que ali tudo não passa de politicagem, sim, que usam o nome Maracanã, usa o estádio Maracanã apenas para politicagem. Não usa em favor dos clubes do Rio de Janeiro. Isso é fato. Isso é um fato, que usa o Maracanã apenas para isso. Então,
Achei muito bom a FED, a 777 parte está se posicionando junto com a diretoria do Vasco, que acabou esse negócio de pires na mão. Não vão chegar e querer empurrar tudo goela abaixo, não. Acabou, cara. Acabou. Isso aí os caras vão ter que entender. Entendeu? Que o Vasco tá com outra coisa, é outro pensamento, outra gestão. A gente está em outros tempos, está se iniciando no Vasco, então acabou esse negócio de querer dar qualquer esmola, qualquer migalha e a gente sair catando as migalhas aí. Entendeu? Eu queria deixar só esse posicionamento aí, que como eu gravei um pós-jogo do jogo do Vasco no domingo pela manhã, teve esse vídeo aí do Cláudio Castro à tarde, eu como não tinha nem gravado, eu passei aqui apenas para deixar minha opinião sobre isso que está acontecendo, e fico muito feliz da 777 Partners tá batendo de frente com esses caras, tem que bater de frente. E lembrando também, só para finalizar sobre isso, para não ficar tão longo, que no final do ano passado, né, todos lembram que estava marcado já a licitação para a concessão do Maracanã. O Vasco apresentou, foi o único que apresentou em papel, né, em tudo que o Vasco queria fazer de apoio com o Maracanã. O Vasco teria uma parceria com a W Torres e com a empresa americana Legends. Lembrando que a W Torres é a empresa que gere o Palestra Itália, né, a Arena do Palmeiras lá. Então a gente vê que é o melhor negócio de todos os clubes do campeonato, de todos os clubes do Brasil. O melhor contrato quem tem é o Palmeiras. Palmeiras quando joga lá recebe, quando não joga recebe. Então é um excelente contrato do Palmeiras e estava tudo certo. Um ou foi 2 dias antes de ter a reunião para ter a licitação, o governo lá inventou um bocado de história, inventaram que não estava faltando documento, estava faltando papelada e adiaram, né? Porque Flamengo e Fluminense, que hoje tem a concessão de usar o estádio, não tinha documentação pronta, não tinha uma proposta que batesse de frente com a proposta do Vasco, então virou aquela coisa toda, entendeu? Então isso aí só mostra o tanto que é sujo a FEG e tanto que é sujo que o seu governador Cláudio Castro está fazendo com a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, tá? Deixar aqui só apenas minha opinião sobre isso. E vamos de Vasco, né? O Vasco agora realmente começa o Campeonato Brasil, o Campeonato Carioca pra gente. O Vasco aí, igual eu falei, veio dos 2 amistosos fora, né? Fez aqui essa pré-temporada. Os 2 primeiros jogos do Campeonato Carioca contra Madureira e Audax foi com um time bem alternativo, um time bem fraquinho, né? Bem fraco tecnicamente. Conseguiu 2 empates e agora não. A gente vai praticamente com força máxima pro jogo contra a Portuguesa lá na Ilha do Governador na noite de hoje, dessa quarta-feira. Lembrando que quem tá fora do jogo é o Orelhano, né? Que tá machucado, e o De Luca também. O De Luca se machucou durante os treinos, né? Ele, inclusive nem chegou a viajar para os Estados Unidos. E o Orelhano machucou lá no jogo. Nem machucou, né? Sentiu um desconforto muscular. E a comissão técnica, né? Junto com o médico do Vasco, decidiram poupá-lo, né? Que se a gente pegar o Orelhano, foi um dos últimos atletas a se apresentar, né? Então não teve aquela pré-temporada toda. Eu acho também é bom ser bem precavido, não botar o atleta para jogar nesse momento, para não agravar, né? Esse desconforto, virar uma lesão e a gente perder o atleta por mais 2 ou 3 jogos aí para frente. Que ele mostrou que vai ser importante para o Vasco nesse início de temporada. Então o Vasco deve ir a campo com o Ivan, né? O Ivan que foi o último, não estava escrito no BID ainda, né? Mas foi escrito aí nessa terça-feira. O nome dele saiu no BID, né? Que é o boletim interno diário da CBF. Então o nome dele consta lá. Então o Ivan praticamente deve ir para o jogo. Então o Vasco deve ir com Ivan, Pumita Rodrigues, Miranda, o Robson Bambu e Léo, né? O Léo Pelé e o Lucas Pinto na lateral esquerda. No meio de campo, aquele meio de campo que jogou o último jogo, né? O último amistoso, que é o Zé Gabriel, Jair, Nenê. E na frente o Gabriel Peck, o Egnaldo e o Pedro Raul. Esse provavelmente deve ser o time, né? Deve ter uma dúvida entre Egnaldo e Figueiredo, né? A gente não sabe como é que é o pensamento que tá do nosso treinador Barbieri, né? Como é que ele vai botar, se ele vai usar mesmo o Figueiredo como segundo volante ou se ele vai botar o Figueiredo como aberto pelo lado esquerdo. Eu prefiro o Figueiredo naquela posição, mas a gente vai aguardar. Então torcer pro Vasco fazer uma boa estreia, né, pro time titular no Campeonato Carioca, a gente possa fazer um bom jogo, convencer com vitória, convencer pra gente começar a dar andamento à nossa classificação aí para as semifinais do Campeonato Carioca e aguardando outras contratações, né? Lembrando que o Léo Jardim, o goleiro que estava lá no Lille da França, foi contratado, tá chegando no Rio amanhã, quinta-feira,
para assinar, né, o contrato de 3 anos, os valores ainda não foram divulgados, mas é um bom goleiro. Esse vem mesmo contratado, né? A gente lembra que o Ivan veio por um empréstimo do Corinthians, né? Já o Léo Jardim não, o Léo Jardim vem como compra mesmo, como contratado. Então um goleiro aí de 3 anos, então temos 2 ótimos goleiros aí para o restante da temporada. Lembrando que a gente precisa de zagueiro, precisa de volante, precisa de meia, precisa de zagueiro, e precisa de mais umas 5, 6 peças. Mas o importante é que a gente vai se organizando até quando chegar o pra valer mesmo, que vai interessar pra gente, que é o nosso retorno pro Campeonato Brasileiro desse ano. Beleza? Boa sorte ao Gigante da Colina, bom jogo a todos vocês e a gente se vê no vídeo de pós-jogo.